A dívida externa brasileira cresceu demasiadamente nos anos JK. Para contornar esse problema, Juscelino realizava empréstimos no exterior. No final do seu governo, esse capital começou a escassear, aumentando a inflação. Uma enormidade de protestos e representações contra Monções chegaram à justiça e uma batalha se iniciou com grande repercussão nos jornais. Ele começa a ter que renegociar valores, porque é uma inflação que não é como a inflação que a gente teve depois em que os contratos eram indexados, né? Que foi um dos motivos que levou a Monções para o buraco. Foi a entrada na tabela Price e grande quantidade de apartamentos vendidos antes da entrada na tabela Price. Os compradores entraram na justiça e ganharam, e ele não conseguiu colocar a correção em cima dos valores do apartamento. O preço de custo sempre é um problema. Por mais que você seja honesto e demonstre, com a inflação que havia naquela altura, é normal que o condômino que comprou um apartamento por 100 e daqui a pouco está a 150, se revolte. E esse foi o grande problema da Monções. Descontente e abatido com o andamento dos processos, resolveu retirar-se definitivamente de cena da construção civil para nunca mais voltar, e encerrou as atividades da construtora. Morreu em 1983, no auge do glamour do século que ele próprio ajudou a definir. Seus edifícios persistem até hoje. E se um dia foram desprezados por alguns, atualmente são cultuados por muitos. Passados 50 anos do ápice da crítica à arquitetura do Artacho Jurado, percebe-se que atualmente temos mais condições de fazer um juízo mais equilibrado sobre o que a construtora Monções e Artacho Jurado fizeram em São Paulo. Ele soube realizar, os apartamentos estão aí, todos habitados, o que pretendia como necessidade, casa para morar. Necessidade, inclusive, do ponto de vista do mercado, vendeu muito bem tudo, teve sucesso comercial, por que não? Porém, de uma forma que muitos se indignaram porque foi um contraventor. A boa arquitetura é aquela que enfrenta a ditadura do tempo. E se a arquitetura do Artacho enfrentou a ditadura do tempo, é porque ela é uma boa arquitetura. Você não passa indiferente a um prédio do Artacho, né? Desde a calçada, as rampinhas de entrada, os acessos até entrar no lobby, até entrar no saguão. Alguém que está caminhando na cidade e se vê de repente surpreendido por um edifício que podia ser mais um prédio cinza, mais uma coisa banal na cidade, mas é um Artacho Jurado. E isso transcende a categoria de prédio, de edifício, e aproxima da categoria de obra de arte e da categoria de monumento. O Jurado era um gênio, porque ele não era só arquiteto, sem curso de arquitetura, mas ele era também um homem com uma visão boa de publicidade, boa de administração. Ele é uma radiografia fiel do período em que ele viveu, sem censura intelectual, ideológica. Ele jogava tudo no liquidificador, fazia uma papa muito grande e virava a arquitetura dele. É como se ele fosse assim um proto-tropicalista. Que outro construtor, criador, arquiteto, designer no mundo se parece com Artacho Jurado? Nenhum. Eu acho que a obra do Artacho não envelheceu ou envelheceu relativamente bem,
porque ela tem uma arquitetura receptiva, uma arquitetura amigável. Ela é, enfim, uma arquitetura solar, né? Uma arquitetura convidativa. Aquelas varandas dele em cima dos prédios, onde o problema ali não era morar, era o prazer, era a convivência, era a vida. A vida para Artacho Jurado era para ser celebrada, e ser celebrada em sua obra. Isso é muito único e muito especificamente lindo. O João Artacho Jurado queria juntar todo mundo numa grande festa, numa daquelas coberturas hollywoodianas que ele fazia. E acho que isso talvez seria um sonho de sociedade dele. O Artacho Jurado realizou o trabalho dele, ele fez aquilo que ele devia ter feito, ou seja, ele fez uma boa arquitetura. E isso hoje a sociedade brasileira reconhece assim com uma grande tranquilidade, porque eu acho que a gente já atingiu uma maturidade plena para analisar essas coisas.